Mas como é que são as coisas, né? Acabou que o primeiro ônibus que veio era para Petrópolis. É um ônibus da Única para Petrópolis. Aí eu olhei, pensei e falei, vou lá visitar meu avô. Mas aí meu avô, assim, quer ficar? Olha. Acho que tem espaço para você, tô precisando de ajuda, coisa e tal, papapá. Pode experimentar ficar aí. Falei, tá, vou experimentar. Vivia no Rio, tinha vida no Rio, namorada no Rio, mas sempre amei Petrópolis. Então tá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, episódio 11, Seja Real no Digital, o espaço podcast que eu trago conversas com profissionais, amigos, enfim, pessoas relevantes, Petrópolis e do mundo, né? Se você tá chegando agora, cara, assina o YouTube, se estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Music, cara, dá uma avaliada na gente. Esse é o começo do episódio 11, segunda temporada. E eu tenho muita honra, cara, de ter conseguido que o meu amigo Daniel aceitasse esse convite, ainda mais em uma época tão especial para o negócio que ele vem representar. O Daniel vai falar um pouco dele, e nesse episódio, além da gente falar da história da Casa Carlos, que vai completar agora 70 anos em Petrópolis, a gente vai falar um pouco da história do negócio, da família e do Daniel, e eu tenho certeza que tudo que a gente traz aqui, em qualquer conversa, e principalmente nessa, com certeza, você pode ter certeza que vai ter algo que vai acrescentar na sua jornada como empreendedor, como ser humano, como pai, como irmão, como amigo. Daniel, como neto. Como neto, perfeito. Meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter, assim, topado essa conversa, porque é um espaço que eu faço com muito carinho para registrar conversas que vão ficar... Enquanto existir internet, a conversa vai estar aí. Fato. Meu irmão, fala para mim. Casa Carlos vai completar 70 anos agora, a gente tem muita coisa para a gente navegar nessa conversa hoje. E não poderíamos deixar de começar pelo começo. A origem da Casa Carlos, antes de você chegar, o que foi passado para você antes de você chegar como membro do negócio, mas o que você sabe do começo da Casa Carlos? Bom, desde que eu nasci eu frequento a empresa. Sou do Rio de Janeiro, meu avô também, seu Carlos, que nos deixou, ele também era do Rio de Janeiro e veio para Petrópolis. Por orientação do pai dele, que já era do negócio de eletrônica, só que lá em Teresópolis. E aí ele estava no ramo de chofer de praça, era motorista de táxi e de lotação. O seu Carlos? Interessante, já não sabia. E aí ele queria abrir uma loja de eletrônica. E o pai dele orientou ele a ir para Petrópolis, a vir para Petrópolis. Porque o clima era muito bom, a cidade era muito boa, a cidade tinha muitas indústrias e tudo mais. E o pai dele já estava no ramo também de eletrônica há muitos anos, você vê. Nem sonhava existir televisão. Que sensacional. E ele já Era tinha... em Teresópolis, a loja. Era a loja, sim. Tá. A família do meu avô tinha uma indústria de rádios lá no Rio de Janeiro. Cara, não me lembro, não sei o nome da indústria, me esqueci. E aí a mãe do seu Carlos faleceu, aí acabou que o pai dele levou a indústria para Teresópolis. Tá. Aí a indústria desandou, lá em Teresópolis acho que não tinha mão de obra adequada na época. Perfeito. Você sabe mais ou menos quanto tempo durou a empresa? Quantos anos mais ou menos durou? Durou bastante. Tá. Desde que o seu Carlos era um menino. Perfeito. Antes. Durou até ele ser jovem, até uns 20 anos, por aí. Perfeito. E aí ele veio para Petrópolis, abriu a Casa Carlos. Isso agora, dia 1º de abril de 26, completa 70 anos. E aí, dentro dessa origem, confirma pra gente, o primeiro espaço foi na 16 de março, naquela esquina, não? Onde é que foi a primeira? Onde que ele abriu a Casa Carlos? Ele abriu a loja onde hoje é a saída da 16 de março na rua Nelson de Saer. Perfeito. Tá. Onde hoje é
É a rua mesmo, Perfeito. né? Uhum. Entre a Mr. Cat e a Casa Cruzeiro. Na época, a Casa Excelente. Cruzeiro era a Serralheria Cruzeiro, né? Nossa. E aí era ali. Aí Você foi tem- desapropriado, né? Você tem memórias desse começo? Não, claro que assim? não. Não. Nós não éramos nem nascidos, né? Não. Mas eu digo assim, você tem memória das suas primeiras idas à loja? Sim. Ainda era ali, não? Não. Tá, já não era mais ali. Já não era mais ali. De Tá. lá ele foi desapropriado, aí arrumou uma loja na Rua do Imperador. Tá. A Rua do Imperador ainda enchia muito, Olha. e aí era transtorno, era Sim. problema, aí arrumou para ele uma loja aqui na 16 de Março, que não era uma... Era uma rua secundária, não Sim. era a grande rua de Petrópolis. Não tinha o status que tem, né? Não. Interessante. E uma loja pequena lá no edifício Mona Lisa, que era a loja 249. Que bacana. É. Que bacana. Era uma loja só. Aí no ano que eu nasci, em 77, que ele Olha. comprou a loja ao lado da esquina, que era um bar, parece. Tá. Cara, que incrível. Era um bar de um camarada que era um português que voltou para Portugal, e aí ele, com procurações para lá e para cá, coisa e tal, conseguiu comprar do cara a loja. Cara, que incrível. E essa loja que eu conheci. Perfeito. As minhas primeiras lembranças da Casa Carlos era chegar nos sábados, né, que meu pai, falecido pai, Tá. nos trazia aqui para ver meu avô e minha avó. Que bacana. E nós chegávamos na loja e sempre tinham uma ou duas televisões funcionando e sempre passando Cassino do Chacrinha, porque era Nossa. sábado, né? Uhum. Cassino do Chacrinha, depois Bolinha. Isso é o quê? 80 já? Não, 70 e pouquinho. Não, Final de 80, 80, tá. 82, Perfeito. Aham. 81, 82, 83, década de 80. Uhum. E ali, né, nessa época, era eletrônico, televisão, peça de rádio. O que era o forte nessa época ali? Eletrônica. Perfeito. Eletrônica era muito forte. Uhum. Muito interessante, cara. Você já imaginava que um dia iria trabalhar ali? Eu sempre adorei ficar nessa loja. Meu pai também tinha comércio também de roupas femininas. Trabalhei com ele também. No Rio? Tá. Mas eu sempre gostei de eletrônica. De comércio de maneira geral, mas Interessante. esse comércio sempre me atraiu mais. E como que foi, assim, no caso, como que você chegou, você se formou, você fez a sua vida acadêmica, vamos dizer assim, o que você estudou, e Não. como que você foi parar Primeiro eu vim pra cá. aqui? Sensacional, entendi. Você tinha quantos anos? 18, 18? 18. Tá. 18 não. Tinha 20 anos. Bom, Foi na Copa de 98. muito bom. Na Copa de 98 eu cheguei em Petrópolis. Uhum. Na E verdade, por eu qual trabalhava motivo? com meu pai. Tá, aham. Com as roupas, E né? Sensacional. É uma história à parte também. Eu Sim. indo trabalhar com ele, a gente tinha loja lá na Baixada Fluminense, Olha, e indo trabalhar, ele ficava numa loja, eu ficava em outra, ele achava que tinha que ser de um jeito, eu achava que tinha que ser de outro jeito. E ele Você é um já tinha- libanês muito... e você já tinha a sua personalidade de experiência de comércio, né? Você já queria impor. Experimentava algumas Perfeito. coisas, né? Você queria impor com o seu olhar. Sim. Perfeito. E aí a gente acabou discutindo brabo no carro, e ele parou o carro e mandou sair. Isso era na linha vermelha. É mesmo. É mesmo. Caramba. Passando o fundão. Uhum. Aí saí, bati a porta do carro e ele se arrancou e foi embora. E eu voltei pelo cantinho até a Ilha do Fundão. Ali passa os ônibus, né? E Sim. passa onde? Ia pegar o ônibus para ir para o trabalho. Mas como é que são as coisas, né? Acabou que o primeiro ônibus que veio era para Petrópolis. É um ônibus da Única para Petrópolis. Aí eu olhei, pensei e falei, vou lá visitar meu avô. Aí subi a serra. Vim e fiquei. Ele, na verdade, cheguei, avisei, minha mãe estava possessa, que meu pai fez, mas acabamos fazendo as pazes ali mesmo, não aconteceu nada. Sim. Mas aí meu avô, assim, quer ficar? Olha. Acho que tem espaço para você, tô precisando de ajuda, coisa e tal, papapá. Pode experimentar ficar aí. Falei, tá, vou experimentar.
vivia no Rio, tinha vida no Rio, namorada no Rio, mas sempre amei Petrópolis. Cara, que loucura isso, né, Daniel? É. E aí acabou, nunca mais pensei em sair daqui. Não pensou nem em voltar pro seu pai, nem pensou em outra carreira, Não. enfim. Cara, que loucura isso, né, Daniel? Não, acabei fazendo a faculdade, Tá. aí transferi a faculdade aqui para a UCP, Tá, me formei aqui na UCP em Direito, interessante. Se formou em Direito. formei em Direito e fiz a prova da ordem. Mas minha vida é aqui. Cara, mas Balcão. que loucura, né? A gente não consegue imaginar como é que o destino acaba pregando certas coisas, né? Que fazem com que acabam definindo a vida. Porque, assim, qual é né, o que a gente pensa quando a gente pensa em empresa familiar? Principalmente no Brasil, a maioria das pesquisas dizem, né, que não passa da segunda geração. Isso é uma questão. E aí, como que você viu naquele momento ali, você pensou assim, poxa, agora eu tô na Casa Carlos, enfim. E outra coisa, né, várias transformações. Eu imagino o que vendia lá em 98, em 2000, e você vendo o que vendia naquela época, né, até chegar onde, né, até chegar nos dias de hoje, né? E aí, assim, dentro desse caminhar todo, você consegue lembrar, assim, quais foram os principais desafios, assim, de tipo, poxa, nós estamos em Petrópolis, a concorrência, enfim. Você consegue lembrar quais foram os seus primeiros desafios como gestor ali, junto à Casa Carlos? Olha, são vários. Imagino. Não é fácil, é constante desenvolvimento e modificação, e cada vez que você olha para o lado e você vê as coisas já mudaram, assim como no comércio, acho que de roupa, as estampas, os tecidos vão mudando, coisa e tal, com a eletrônica também. Não demora muito, já é obsoleto, já ninguém quer, e é assim mesmo. E assim, é curioso, né? Você, né, nós, a gente vem de um lugar sem internet, né? A gente vem de um lugar sem internet, porque assim, hoje em dia, ninguém consegue imaginar um mundo sem internet. Esse é um ponto. Agora, quando a gente viveu isso, parar para pensar nos detalhes de você ter um negócio físico e você passar por essa transformação, é um legado, né? De fato. Acho que a internet veio e ajuda demais, mas como em todos os segmentos, também tem aquele calcanhar de Aquiles, né? O pró e o contra, né? O pró e o contra. E aí a gente vê assim, né? Porque 70 anos, né, Daniel? Dentro do que... Eu imagino quantos né, profissionais, quantos colaboradores passaram E muitos. Por esses balcões. Apesar de que muitos fazem história, fazem carreira. Tem um aqui que daqui a pouco tem 30 anos também. Olha só que incrível, não contínuos, cara. mas sim. Volta, vai. Mas olha que incrível também essa conexão. Inclusive entrou no mesmo ano que eu. É sério? É sério. Caramba. Foi o primeiro emprego dele, tinha 16 anos, tá aí até hoje. Nossa, Alex. Que incrível, cara. Pra você ver, né? Eu não imaginava que ele também estava aqui há tanto tempo, né? Trabalhou lá comigo, lá na loja da 16 de março. Agora, assim, né? A gente imagina quantas histórias, primeiro, das pessoas que trabalharam aqui até hoje, né? Se a gente vê um post no Instagram, vem pessoas que trabalharam aqui e comentam. Vem aqui, vem, às vezes. Eles costumam vir aqui. Cabeça branca, ou sem cabelo nenhum, coisa e tal. Sensacional. Pô, foi meu primeiro emprego, seu Carlos, coisa e tal, foi muito legal. Nossa. Cara, que incrível, né? E assim, eu acredito que seja muito difícil, tanto para você como gestor, seu Carlos, enfim, né? E até para o colaborador, você né, hoje em dia, mas na nossa época, era meio que uma meta nossa, né? Olha, eu quero me formar, quero estudar e quero passar minha vida inteira em tal empresa, né? Fazer carreira na empresa. Fazer carreira, perfeito. E aí essas experiências, é curioso que você viu tudo isso, né? Você viu muita coisa disso, né? Vi. E os colaboradores todos que saem para alcançar novos voos, alçar novos voos. Saem gratos, né? Porque o dia a dia... E continuam amigos da empresa, e vem, frequenta, e lembra. Porque assim, eu imagino, porque assim, uma outra coisa que a gente vê muito na história da Casa Carlos, né, quando a gente pega outras pessoas conversando e comentando sobre a Casa Carlos, é a figura humana do Sr. Carlos por trás de tudo, seja com os colaboradores, seja com a família, seja com os clientes.
gerações atravessam reforçando essa característica do seu Carlos. Ele era incrível. É incrível. Eu digo isso porque, de novo, né? A gente olha o Instagram, tem comentário de, sei lá, uma pessoa que fala, poxa, o meu pai me levava no colo, me colocava sentado na bancada da loja e hoje é um músico formado. As lembranças ficam muito, né, Daniel? É verdade. Você pensa muito em relação a isso, assim, você lembra desses detalhes, assim, né? Você lembra o que diferenciava o seu Carlos para as pessoas considerarem ele tão humano, assim? Olha, ele sempre foi, além de ser muito educado, muito calmo, atencioso. Eu acho que era isso. Ele gostava, sempre gostou do que fez, gostava do que fazia, se sentia bem atrás do balcão, atendendo as pessoas. É isso que faz um comerciante. É isso que eu ia reforçar. Eu acredito que qualquer coisa que você vai fazer, quando você faz o que gosta, você sai na frente. Você tem um diferencial. E eu acredito que o seu Carlos, ele demonstrou isso durante 69 anos, né? É. Isso era perceptível, né? Do Pena dia a dia. Que ele não ficou pro 70º. Cara, assim, ele não ficou, mas assim, eu acredito que todos os anos que a Casa Carlos comemorava o aniversário, eu acredito que ele sentia muito orgulho, né? Como é que era quando tinha uma celebração assim de aniversário da Casa Carlos? Não, ele sempre foi low profile. Sim, mas dentro, ele com você, assim, como é que ele... Sim. Ele sempre, assim, tentou transmitir para mim que é uma responsabilidade, né? Você tá aqui atrás do balcão, a sua cara tá aqui, você tem que representar a empresa, tem que me representar e tem que continuar isso. Então, uma vez, eu, recém-chegado aqui, eu acabei discutindo com um cliente, eu nem sei quem era o camarada, mas é um atendimento que desandou. Acontece. Não acontece. Não, eu digo assim, porque lidar com o ser humano exige um talento, né? Uma paciência. Pô, levei uma bronca, amigo. Uma bronca que eu nunca mais esqueci. Olha. Isso aqui é Petrópolis. Aqui não é Rio de Janeiro. Olha. Você tem que tratar as pessoas com mais respeito. Inesquecível, né? Inesquecível, nunca mais esqueci. Eu entendi. E aí, Daniel, assim, dentro dessa história toda, as pessoas olham a história do seu Carlos, o flamenguista flamenguista doente. Assim, essas características do seu Carlos ficaram muito marcadas, são marcas da loja, porém, você como profissional, neto e ser humano, você tem uma grande parcela, low profile também, mas você tem uma grande parcela no que a Casa Carlos veio se tornando até o que ela veio hoje, né? o que ela é hoje. Então, assim, para você, Daniel, como que você se vê, assim, o Daniel na Casa Carlos, como que você vê a sua participação na história do negócio da Casa Carlos? Eu acho que, bom, eu completando aqui 30 anos de empresa, os primeiros 5 anos eu só aprendi. Não tinha responsabilidade de gestão nenhuma, e a minha função aqui era aprender. Atender e aprender. 5 anos. Os primeiros 5 anos foi uma, sei lá, vamos dizer, realmente foi uma experiência, né? Foi um período de experiência, né? Sim, um período de experiência. Perfeito. Pra saber de tudo isso aí? Nossa. E é muita coisa, né? É um bocado de coisa. É muita coisa. Mas tá tudo aqui. E aí, nesse seu desenvolvimento como peça-chave da Casa Carlos, sim. né? Aí depois comecei a participar dos planejamentos de compra, de tomada de preço, coisa e tal. Até dominei isso tudo, todo o setor de compras. Aí depois parti para a administração mesmo, para aposentar o vô de vez. Mas não adianta, ele não quis aposentar. Então, isso é uma parte muito interessante. O objetivo era ele aposentar, mas ele não quis. É aquilo, né? Porque ele gostava do que ele fazia. Sim. Né? Ele gostava do que ele fazia. E aí, assim, por mais que você tenha assumido a parte burocrática, administrativa do espaço da loja Casa Carlos, ele fazia questão de estar aqui. Ele vinha todos os dias, ficava sentado ali no caixa,
via os programas dele, né? Conversava com todo mundo. Cara, e assim, ele via, conversava com todo mundo, e, por exemplo, eu lembro de, às vezes, né, eu vir aqui, e você tá olhando um equipamento eletrônico. Ele vinha e olhava, vai ter jeito, não vai ter. Ele não queria só estar presente, ainda mas ele assim, queria participar, né? Não só participar, mas fiscalizar. Sensacional. Para manter a qualidade. Danado. Cara, que incrível, Daniel. E aí, e assim, isso foi até os últimos momentos, assim, praticamente até o último dia dele na loja. Até o último dia dele na loja, que foi praticamente Sim, a última semana dele. Sim. E aí, voltando para a questão de evolução, Daniel, como que você imaginou e como que você encaminhou essa adaptação da Casa Carlos para esse tanto de décadas que o negócio existe? Assim, planejamento, tudo que a gente procura fazer, tenta fazer, acaba que é atropelado. A gente vai trocando pneu com o carro andando. Então, as melancias vão se encaixando na carroça conforme a carroça anda. Pois é. Assim, quando eu entrei aqui há quase 30 anos atrás, o que se vendia de material eletrônico não tem nada a ver com o que se vende de material eletrônico hoje. Não tem nada a ver. E se a empresa fosse viver hoje só de componente eletrônico, não existiria. Não existiria. Desde o começo, já tinha uma conexão com a parte musical ou isso foi agregando com o tempo? Já teve. Aqui, já teve várias vezes. Aqui, os gestores anteriores, os gerentes, os funcionários, não deram continuidade. Ele colocava para vender umas coisas, vendia, às vezes não repunha. Então, não ficou caracterizada como uma loja de instrumentos. Interessante. E aí você trouxe isso, o momento da Casa Carlos se tornar uma referência em instrumentos foi uma coisa que veio sua também? Sim, primeiro você vê que a grande maioria das empresas que eram só de eletrônica se martelavam só em eletrônica, fecharam. Interessante. Não se mantiveram. Interessante, muito. Então partimos para um outro segmento, um segmento de áudio que cresceu muito, ficou muito acessível para todo mundo. Faz sentido. Era muito caro as coisas antigamente de sonorização profissional. Hoje é mais acessível. Até porque nós temos mais empresas nacionais com uma qualidade legal fornecendo também, não? Antes fosse. É mesmo? Tem muitos distribuidores nacionais de produtos chineses. Perfeito. Essa é a realidade, né? Que o Brasil, infelizmente, quase não produz mais nada. É mesmo? É mesmo? É mesmo. Curioso. É mesmo. Então o que facilita é a distribuição. A distribuição. E assim, por mais que venha, né, lá nos nossos, quando nós éramos adolescentes, produto da China era, né, a gente sabe, mas hoje em dia você consegue ter produtos equiparados aos americanos, vamos dizer assim, que a pessoa consiga montar um... É porque o próprio americano também já quase não monta nos Estados Unidos, monta na China, então é basicamente a mesma coisa. E aí, assim, né, deu tanto certo... Não só no nosso segmento de eletrônica, mas eu acho que em tudo. Falando em negócios em Petrópolis, o que a gente mais tem visto nos últimos anos são lojas de roupa fechando aqui no centro da cidade. A gente passa aqui agora, hoje é dia 6 de março de 2026. Uma loja entregando chave, a outra loja agora entregando chave. Então, assim, isso Acho que roupa também vem da China. Então, não, exatamente, por isso que eu tô lembrando disso. Loja de roupa também tá fechando. E aí, assim, aí voltando para a parte musical, Daniel, é interessante reforçar, porque a Casa Carlos não se tornou só uma referência em venda de equipamentos musicais, de instrumentos musicais, mas como meio que um ponto onde os músicos indicavam para outros músicos, não só porque iam encontrar o que queriam, mas também pelo seu atendimento, pelo atendimento do seu Carlos, pelo atendimento da equipe. Você vê isso, você lembra, né? Você sentiu isso também de tipo, poxa, agora eu tô colocando coisas, né,
peças para músicos e a gente começa a ver um outro público chegando. E os Você viu músicos isso? também são todos nossos amigos e frequentam aqui o tempo todo, monta cabo, a gente monta, personaliza e a gente conhece, é uma cidade pequena, né? E a gente acaba conhecendo e quando sai e vê tocando em algum lugar, é legal. É mais do que vender, né? É fazer parte da vida dos profissionais, principalmente dos músicos, né? É. Além dos instrumentos musicais e dos músicos, assim, Daniel, você vê alguma outra área, algum outro profissional que tem a Casa Carlos como referência, além dos profissionais técnicos, enfim, né, de eletrônica, tem alguma outra área de profissionais que fala, poxa, essa galera vem bastante aqui? Não sei, não me vem nada à cabeça agora. A referência que você tem, assim, poxa, músico eu sei que vem. Músico vem, os técnicos Tá. que ainda fazem reparos em equipamentos eletrônicos, todos vêm. E outra coisa que a gente não pode esquecer, eu nem anotei na cola, mas a Casa Carlos, no Brasil, se tornou uma das referências para agulha de toca-discos. Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia, assim, de trazer... Assim, lógico, eu acredito que sempre vendeu, mas aí veio CD, enfim, você viu uma época que o vinil foi jogado para escanteado, e agora voltando, né, nos últimos 5, 10 anos, voltando como 10 anos, voltou bem, né? Como é que foi essa ideia, Daniel? Eu nunca deixei faltar a agulha, porque sempre pediram agulha. Interessante. Só que a agulha tem uma infinidade de modelos. Eu tenho alguns catálogos muito antigos de agulha e são muitos modelos. Não são 50, são 500. E aí, obviamente, não consegue ter tudo, né? E aí fomos garimpando. Tinha uma pessoa no Rio de Janeiro, uma pessoa em outro lugar que fazia o garimpo nas lojas de eletrônica que estavam indo mal para arrematar agulha. E tinha gente que conseguia fazer reparo em algumas agulhas. Interessante. Que eram muito raras, não tinham mais. E acabou que, na época da Covid, esse meu amigo que trabalhou com meu avô durante 50 anos acabou falecendo de Covid. Olha. E me deixou órfão. E aí eu tive que partir para importação. Mas, pô, as agulhas chinesas sempre foram muito ruinzinhas, né? É mesmo? Muito ruins. Uhum. Então as referências hoje são as agulhas colombianas, as agulhas com diamantes suíços e tem também empresas no Canadá. Então a gente tenta trazer de uma forma ou outra, coisa, né? Agora, essa venda de agulhas, Daniel, você percebe que ainda tem balcão ou é mais pelo site? Os dois. Os dois, os interessante. Dois. Muito curioso, né, Daniel? Assim, é tanto tempo que você vê um negócio sumindo e voltando. Isso é muito curioso, né? Não, e que os coroas têm habilidade de pegar a agulha, colocar na vitrola. Não sei que a juventude não sabe operar, não sabe manusear. Aí, cara, se a gente for pensar é uma coisa muito delicada. E se a gente for pensar no nosso dia a dia, o consumo de música mudou muito, né? Nessa época de vinil, a gente comprava o vinil, sentava no sofá, escutava um álbum lado A, pum, levantava, trocava. Tipo assim, era uma outra forma de consumir música, né? Sem dúvida, né? E hoje em dia é tudo assim, playlist, ouve uma, troca minhas por outra. Minhas músicas aqui, minhas músicas ali. Mas eu tô numa agora de escutar rádio. Outra. E isso ali, cara, é muito curioso. Vamos lá. Porque tudo que é novidade, né? Você quer consumir. Não consumimos a novidade. Perfeito. E acho que, pô, depois de anos e anos e anos, eu cansei das minhas músicas. Eu prefiro que alguém escolha a música pra mim. Então eu gosto do rádio, gosto dos DJs. Um amigo meu falava, ele já falava isso há muitos anos. Ele, cara, eu escuto rádio porque eu não quero perder meu tempo escolhendo música. E aí isso acaba afirmando muito o que a gente vê. O que tá voltando? O vinil voltando. Cara, tá voltando. Vinil tá voltando muito forte. Muito forte. Aqui em Petrópolis tem uma empresa muito forte. Sim. O vinil tá... Europa, Estados Unidos tá voltando muito. Livro físico tá voltando. Assim, nunca deixou de ter, mas a galera tá começando a cansar. Os próprios manuais de informática são impressos. Né? Livro, revista. A gente tá vendo um movimento muito grande de volta ao consumo das coisas
físicas e analógicas. Aí você falou do rádio. As pessoas aos poucos estão voltando a ouvir rádio. Vinil. Tudo isso é curioso porque você aqui atrás do balcão, você olhando, você acaba percebendo essas nuances, né? E vende-se muito rádio. Rádio. Quero comprar um rádio. Né? Foi a época que o cara veio, quis comprar um MP3, quis comprar a mídia. E assim é. Queimar a mídia, né? Eu quero comprar a mídia para fazer queimar um CD. Semana passada alguém veio aqui comprar a mídia. Que incrível, cara. Não tem cara. mais mídia, cara. Cara, que incrível, Daniel. E aí dentro disso tudo, de novo, né? Voltando para a questão de você ter um negócio, uma empresa familiar, Daniel. De novo, 70 anos, Daniel. Existe algum segredo para uma empresa dentro de um país como o Brasil, que a gente pode, né, a gente pode aqui reforçar que não é fácil ter um negócio no Brasil. Não é fácil. Né? Assim, como que, de novo, tem algum segredo? Qual foi assim, né? Qual foi além de vocês gostarem? Eu acredito que quando você gosta de uma coisa, você acaba superando todas as dificuldades. O que a Casa Carlos tem como diferencial? Sendo muito sincero, segredo não tem. Ninguém é muito melhor do que ninguém. Não existe isso. Mas como um país é oscilante, o comércio também. A gente oscila junto. Então, no comércio, assim, hora você tira, hora você coloca, hora você tira, hora você coloca. Então, se na tua vida pessoal você não fez um backup para você poder retornar esse dinheiro no momento que a empresa precisar, aí você perde a empresa. Então, infelizmente é assim. Não tem segredo. E aí a gente afunila Brasil-Petrópolis. E ter um negócio em Petrópolis, de novo, reforçando, a gente vendo tantos negócios antigos fechando. É uma pena. Lógico, a gente vê que é uma pena. Por outro lado, reforça a história da Casa Carlos como, lá do início até os dias de hoje, uma visão e uma administração bem pensada. Sim. A gente segue. Devagar. E sempre. E assim, eu digo assim, equilibrando a realidade, vamos colocar assim, né? Se adaptando à realidade. Agora sim, a gente falou muito da empresa, do seu Carlos, dos colaboradores, mas se eu tiver que perguntar pro Daniel, meu amigo Daniel, administrador da Casa Carlos, você imaginava que naquele dia que você desceu do carro do seu pai e entrou num ônibus para Petrópolis, você imaginava que ali ia mudar toda a sua vida? Não, e se você não imaginava, como que você administra isso durante toda a sua vida, sendo a referência da Casa Carlos, assim como o seu Carlos? É lógico. Nunca. Não, você é uma referência tanto quanto o seu Carlos, né? E aí o legado vai seguir. Como é que você imagina isso? Se você parar e meio que tirar uma foto da história. Nunca imaginei que ia, naquele momento, que minha vida ia sair do Rio e vir para Petrópolis. Claro que não. Mas a partir do momento que eu cheguei e conheci a cidade, comecei a conhecer as pessoas, não tem volta. Não tem volta. Quem conhece Petrópolis e vive aqui, e conhece aqui, não sai. Só sai se tiver que sair. Se aqui não tiver uma oportunidade, se aqui não tiver espaço, aí tem que sair, tem que buscar alguma coisa na vida. Mas não no meu caso. No meu caso, a empresa estava aqui, estava pronta e tudo casou. E ele precisava, e ele pediu, e eu quis. Cara, assim, você tem ideia assim, do que a Casa Carlos pode vir a se tornar nos próximos 20, 30, 40, 70, 100, 200 anos? Você só consegue imaginar, por exemplo, a Elisa ou o Benê por aqui? Você imagina algum sobrinho? Você imagina alguém dando sequência à tua história? Eu não sei. No início do e-commerce, quando começou a coisa de e-commerce, isso uns 20 anos atrás, eu parei para pensar, será que essa empresa
pode ser que ela só vire um depósito e venda online. Acabou que você mistura as coisas, vende online e a loja não acabou. Híbrido. E não sei o que o futuro reserva, porque a inventividade ela é ilimitada. A gente não sabe como é que vão inventar daqui para frente. Sabe que a minha filha Elisa, Tá. ela... Bom, desde sempre a gente incentiva, né? A gente compra os brinquedinhos, compra maletinha de médico, vai que, né? Sim, que gosta de sim. dentista, coisa e Sensacional. tal. Mas não adianta, ela gosta mesmo da caixa registradora, É mesmo? adora brincar de lojinha, de atendimento. Olha, cara. Ela que vem pra cá, incrível. ela se realiza. E aí a gente acaba imaginando, Daniel, que o legado vai seguir. O legado vai seguir. Daqui a pouco... Ela que sabe. Sim, ela que sabe. Mas assim, é curioso que ela, desde muito pequenininha, como foi você, desde pequenininho, conectado com seu avô, né? Você, Daniel, você lembra de algum... Tirando aquela bronca que você levou lá no começo, quando você teve um desalinhamento com o atendimento, você lembra de algum ou alguns outros conselhos que o seu Carlos acreditava muito e passava para você? Olha, ele sempre me observou, ele sempre me deu carta branca e sempre me orientou a ousar. Acha que é? Acha que vai? Então vamos experimentar. Experimentar. A gente vai aumentando aos poucos. Então ideias são sempre bem-vindas e a gente não pode ficar fechado para nada. E nesse convívio, Daniel, entre um conselho e outro, ele mencionava, ele detalhava como que era Petrópolis lá em... Ele começou em 56, foi isso? Ele detalhava como que era Petrópolis em 56, 60, 62. Ele detalhava como é que era o dia a dia de Petrópolis. Sim. Você lembra? Fala pra gente, por favor. Sim. Você vê, a loja era onde é ali a Casa Cruzeiro e a Mr. Cat, né? Era ali. E naquela época, aquela fábrica São Pedro de Alcântara ainda funcionava. Então tinha apito, coisa e tal, que todo mundo escutava aqui nas redondezas. E na entrada e na saída ele falava que era um barulho danado, que a mulherada saía de tamanco. Usavam tamanco de madeira, não sei. Essas curiosidades, né? Quando ele chegou aqui. E diz que a cidade era muito mais desenvolvida do que é hoje, que tinham muito mais indústrias do que temos hoje. Curioso, né, Daniel? E que era uma cidade maravilhosa mesmo. Ele adorou aqui. Gente. Ele virou um petropolitano nato também. E assim, quando ele, né, se a gente conseguir buscar ali, do momento que ele estava ali perto da Casa Cruzeiro, da Cats, enfim, quando ele foi ali para Alencar Lima, né, aquela esquina da Alencar Lima ali, com a 16, você lembra dele mencionar alguma característica daqueles momentos? Porque o interessante, Daniel, é repassar essas coisas. Porque ele passou para você, ele não deixou muita coisa, não deixou quase nada registrado digitalmente. Então é interessante a gente trazer esses detalhes para as pessoas entenderem que não é uma loja que abre a porta e fecha, vai todo mundo embora, ganha dinheiro, não. Tem muita coisa que acontece. Você lembra de mais algum detalhe, assim, dessa convivência do seu Carlos? Antes de você chegar, o que ele... Você lembra de mais algumas coisas, assim, uma curiosidade que ele contava? Você sabe que seu Carlos também adorava um bar, né? Tá. E desde sempre eu ia junto com ele. Olha! Não, tinha preferidos? Lógico. Criança não, vai beber, né? Mas tinha o preferido dele ali, os bares preferidos? Não, qualquer bar era bar. Sensacional. Qualquer bar era bar. Nós íamos para Cabo Frio, tinha um bar lá em Cabo Frio. Olha. Na Tijuca, ele tinha uma casa lá na Tijuca e eu acordava cedo, quando eu era adolescente, acordava cedo e ia para casa dele, domingo, para ver a corrida, ver o Senna. Sensacional. Acabava a corrida, a gente ia pro bar. Olha. Cara, que incrível. E o bar, a gente conversava, ele gostava de piada, ele era sacana. E aí eu lembro até que a gente... Ele era assim, muito sisudo, coisa e tal, né? Mas era sacana. E eu lembro até que a gente, quando a gente se conheceu, o Daniel falando de onde ele morava e onde o meu avô morava, a gente meio que tava na mesma rua sem se conhecer.
né? Porque a gente... na 18 de outubro. Na 18 de outubro, né? Na Tijuca. Que é, olha que coincidência, né? Eu acredito que não tenha coincidência. Mas a rua que meu avô morava e que eu passei a infância ali nos anos 80 era a rua que o Daniel frequentava também e fui saber disso há poucos anos, né? Olha, desde que ele nasceu, que loucura. Desde que nasci até vir pra cá, foi 18 de outubro. Não existe coincidência, cara. Muito incrível isso. Muito incrível. Eu sei que lá na primeira loja dele, na frente da loja, onde hoje é... O que é hoje lá? Foi Raio Luz, agora é uma outra empresa de material elétrico. Lá era um posto de gasolina. E tinha um telefone lá, acho que era o único telefone que tinha ali pro pessoal. Olha. Aí chamava lá, tinha que chamar os outros, ligou não sei quem. Olha. Acho que era assim. Caramba. E aqui na Alencar Lima, você lembra de algum movimento, assim? Ele contava alguma coisa, assim, alguma coisa curiosa da Alencar Lima, porque a Alencar Lima e 16 de março... A loja que eu conheci foi a Alencar Lima. Tá, né? Assim, porque assim... Foi da 16 com a Alencar Lima. Ainda tinha muito bar naquela época? Bares, já funcionavam bares ali? Tinha bar na 16, tinha mais de um bar. Tem gente que não sabe, né, que a 16 de março tinha vários bares, né? Tinha. Botequim. Isso. Bar não, botequim. Isso, boa. Tinham vários. Boa. Né? Sim, sim. Do lado da loja tinha um botequim. Olha. Era a alegria dele. Imagino, que bacana, cara, assim. E aí, Daniel, você falou de posto de gasolina na primeira loja, a gente tá falando aqui da Alencar Lima, segunda loja, que provavelmente ali tinha ponto de táxi, enfim. Isso me fez lembrar da relação de vocês com o carro. O seu Carlos gostava de carro, né? Adorava carro. E tem até uma história que a mãe dele deixou pra ele um carro. Como é que foi essa história? Não deixou pra ele. Como é que foi essa coisa? Quantos melhor aí pra ele? A parte dele, da herança da mãe, deu pra ele comprar um carrão. Era um Buick, 8 cilindros, que ele adorava. Era o que ele usava lá, como chofer lá no Rio? Acho que era o que ele usava lá na praça. Tá. Só que esse carro ele teve que vender pra comprar mercadoria pra loja que ele ia abrir, lá em Petrópolis, aqui em Petrópolis. Acabou vendendo o carro que ele mais gostava, que ele mais quis, que ele conseguiu. E assim né? E aí você acha que assim, você também assim, tem um apreço por carros, né? Você acha que você herdou esse olhar de carro com certeza, eu era muito colado com ele o tempo todo. Desde sempre. Uhum. Desde sempre, a gente sempre foi. E vocês trocavam muito sobre carros, assim? Sim, muito. Sempre estava com ele, pra lá e pra cá, e desde pequenininho, sentava no colo pra dizer aquela coisa. Olha, né? Cara, que incrível, cara. Antigamente podia. Sim. E aí, Daniel, assim, eu acredito que as pessoas... Primeira vez que eu bati de carro eu tinha 7 anos. Com ele? Não, sozinho. Olha, caramba. Eu roubei a chave do Fusquinha do meu pai. Tá. E liguei, e dei a ré. Tinha 7 anos, né? Não dei a ré. Sim. Mexi no carro, o carro foi pra trás e bateu. Nossa. Então, assim, essa coisa com carro era bem de começo, assim, desde criança, né? Você gosta meu irmão, a gente sempre adorou carro, a gente sempre curtiu. E o seu Carlos dirigiu direto, até os últimos anos estava dirigindo, né? Dirigindo bem, né? Sim. Até o último dia, trabalhava de carro. Vinha trabalhar de carro, guardava o carro. Olha, Daniel. Ele correu de DKV. Aí, ó. Tá vendo como é bom ter uma conversa? Como é que foi essa história do seu Carlos correndo de DKV? Não sei, não vi. Não, sim, mas o que ele contou, né? Contou que ele, lá em Interlagos, ele correu algumas vezes com DKV. E que DKV andava na frente de Alfa Romeo, andava na frente dessas coisas todas que hoje, né, é sensação. Cara, que incrível. E assim, ele mencionava o ano que foi isso, mais ou menos, o ano disso? Década de 60. Olha! E aqui em Petrópolis teve também, né? Assim, ele provavelmente viu a época que tinha corridas de carro aqui. Viu, claro que viu. Ele mencionava alguma coisa? Tipo, relembrar, né? Assim, porque assim, né? A gente falou. Ele só falava do desempenho. Ele sempre gostou muito dessa coisa, né? Interessante. Então, assim, menos assim das histórias e mais dos momentos. Do desempenho dos próprios carros. Interessante. Porque a gente fala muito da Casa Carlos, do Daniel, do seu Carlos, mas assim, como que era o seu... Eu pergunto tudo isso,
Porque como que era o seu Carlos quando fechava a loja, vocês estavam na casa de vocês, ou no sítio em Cebolas? Como é que era o seu Carlos, avô, pai, enfim? Como é que era o seu até Carlos sair de fora da casa, loja? até morar sozinho e tal, eu morei com ele e com a minha avó. É, e, e relacionamento é maior do que de neto e avô, maior do que de pai e filho, maior do que amigos, é um relacionamento diferente. Tenho muita saudade dele. Boas lembranças, né? Muito boas. E aí, Daniel, eu acredito que tudo isso que a gente conversou aqui, a gente deixou registrado para celebrar os 70 anos da Casa Carlos, que será agora dia 1º de abril de 2026. Uma pergunta, Daniel. Se ele pudesse entrar aqui agora, o que você acha que ele diria para vocês, mesmo ele sendo low profile, o que será que ele diria, o que você acha que ele diria para vocês sobre os próximos anos para celebrar esses 70 anos? Toma cuidado para não deixar faltar mercadoria, hein? Sensacional. Sensacional. Não pode. Sensacional. E aí, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, de novo, essa conversa pra gente registrar isso vai ficar aí pra Elisa ver quando ela ficar mais velha, pro Ben assistir quando estiver mais velho, pra nós assistirmos, né? Eu acredito que essas conversas são feitas pra gente. E para as pessoas se inspirarem, né? Assim, e ter um negócio, um empreendedor que agora, 2026, quer abrir, quer começar uma loja, quer começar um comércio. Tirando os conselhos que a gente já deixou aqui do seu Carlos, o Daniel tem autoridade para dar conselho, muita autoridade. Qual é o conselho que você dá para quem quer abrir um negócio, uma loja? Bom, primeiro tem que pensar 10 vezes antes de abrir uma loja. Mas a partir do momento que abriu, é dedicação total. A dedicação é integral. É um filho. E aí eu acredito que, Daniel, de verdade, tudo isso que as pessoas têm na memória, eu vou até, se você estiver assistindo no YouTube, estiver ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, comenta pra gente uma lembrança sua aqui na Casa Carlos, porque a gente coleciona esses depoimentos até para as outras pessoas que estão chegando, as pessoas de gerações mais novas. Então, se você tem alguma história com a Casa Carlos, comenta aqui no YouTube, comenta lá no nosso Instagram, né? A Casa Carlos tem um Instagram que está sempre recebendo os comentários por lá. E, meu irmão, eu quero te agradecer mais uma vez por esse registro. É o caso. E vamos fazer, cara, eu acredito que a ideia, né, é fazer desses 70 anos muito mais do que uma celebração. É o primeiro ano que ele não está aqui, né, presente, mas ele com certeza está muito bem representado por você, pelos meninos que estão aqui. E eu quero que você, por favor, deixe uma mensagem final para quem já esteve na Casa Carlos, para quem nunca esteve, mas enfim, qual é a mensagem que você deixa que represente a Casa Carlos para os próximos anos? Assim? Bom, Igor, a mensagem, cara, é a mais direta possível. É sempre valorizar os relacionamentos que nós temos, interpessoais. É uma cidade pequena e quase todo mundo que conhece a cidade inteira. Então, assim, é um privilégio ter uma casa aberta durante tantos anos e espero que continue aberta durante tantos outros. Mas a mensagem é essa: é valorizar os relacionamentos que nós temos entre nós mesmos, seja entre clientes e profissionais, entre clientes e amigos e profissionais, todos nós. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Fundo com o meu coração. Obrigado pela honra que você me dá de poder contribuir, né, dentro do nosso trabalho ali no Instagram, da gente poder comunicar tudo isso para o digital, cara. É um trabalho que exige muito cuidado. Então eu quero te agradecer pela nossa conversa registrada hoje, pelos nossos quase 4 anos que a gente já está tocando no Instagram juntos. Show. E, cara, se você chegou até o final desse episódio, deixa uma mensagem pra gente aqui no YouTube, se estiver ouvindo no Spotify, comenta, deixa lá no Instagram, assina, porque toda hora eu trago uma conversa à altura, né, do Daniel, de pessoas que representam alguma coisa no nosso país,
que acreditam, como ele falou, nas relações humanas reais e digitais. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Compartilha com alguém que precisa conhecer um pouco desses detalhes que o Daniel trouxe aqui. E a gente vai marcar outras conversas para a gente trazer mais detalhes. E, cara, esteja, né, toda vez que você vier aqui durante esse ano, lembre-se que a Casa Carlos está completando 70 anos e merece muito a atenção dos petropolitanos, merece muito a atenção das pessoas que compram até de longe, né, do Brasil e que nunca estiveram fisicamente aqui. Mas é um jeito da gente deixar isso aqui registrado para a posteridade. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez. Que tudo, que a gente tenha sempre boas memórias, que a gente sempre fale muito bem, que a gente sempre traga essas lembranças do seu Carlos, que isso que vai eternizar ainda mais o legado dele, o seu legado também, né? Tirou onda. Muito obrigado. Obrigado. Gente, até a próxima. Valeu. Valeu.